Sabe quando você tá trocando ideia com um amigo e solta, mano, imagina viver só de investimento? Tipo, ganhar um salário mínimo por mês só com os rendimentos? Aí o cara dá risada e manda, sei lá, um velho, isso é bonito no papel. Mas na prática só dá certo pra quem já largou na frente. E aí que bate a dúvida, será que dá mesmo para viver de renda no Brasil? Quanto eu poderia investir para tirar R$ 1.518 por mês? É sobre isso o vídeo de hoje. Vamos ver quanto realmente precisa, quais os investimentos que rendem isso e se essa história é promessa ou cilada. Então vamos para o vídeo. Muitos dizem a mágica dos juros compostos e a realidade são totalmente diferentes, em sua grande maioria. E eu vou mostrar isso para vocês passo a passo. Para ganhar R$ 1.518 por mês só com investimento é algo um pouco complexo se você entender o que eu estou dizendo. Lembrando que você tem que ter um patrimônio acumulado muito grande, dependendo do seu tipo de investimento e da rentabilidade. E existe um cálculo para você saber se realmente precisa de uma certa quantia acumular para conseguir o rendimento mensal de 1.518. Você pode utilizar esse cálculo, essa fórmula que eu vou mostrar para vocês, com outros objetivos, como por exemplo, colocando um valor um pouco maior. Mas como o nosso foco aqui é o salário mínimo, ele vai ser a nossa base para a criação dessa renda passiva. A primeira fórmula que você tem que aprender é o patrimônio esperado igual a renda mensal dividido pelo rendimento mensal líquido. Você sabendo disso, você insere dentro de alguns dados, com aqueles dados, e consegue verificar quanto você precisa de patrimônio para conseguir viver de renda depois de um certo tempo. Vou mostrar alguns tipos de investimento para vocês, passando desde renda fixa, ações e fundos imobiliários. O primeiro foi o que eu escolhi dentro de algumas características da seguinte forma, que eu vou colocar na tela. CDB de 100%, não é liquidez diária, é apenas para retirada dentro de 720 dias, vai ser incidido um imposto de 15% em cima do rendimento. Além disso, eu tracei uma média anual do CDI que fica em torno de 10,40%. Então, para fazermos a conta inicial, aquela fórmula inicial que eu mostrei para vocês, a gente precisa primeiramente dividir a rentabilidade do CDI, que é 10,40%, dividindo essa média histórica por 100, transformando ela em decimal e inserindo dentro de outra fórmula, porque como vocês sabem, a gente precisa do rendimento mensal líquido. A gente faz um cálculo e descobre o rendimento bruto, mas a gente precisa descontar o imposto de renda, certo? E que fique claro aqui, o imposto de renda ele é descontado de forma meio que automática internamente dentro do próprio banco que emitiu aquele CDB. Então, você não precisa emitir uma DARF para pagamento ou algo do tipo, certo? Então, que fique claro isso. Além disso, você vai colocar a seguinte fórmula: 1 mais 0,1040 elevado a 1 dividido por 12. 1 seria o mês, que é o que você quer saber, que é o mês, e 12, que é 12 meses, que é um ano. Fazendo esse cálculo, você consegue identificar qual o rendimento mensal bruto que você teria com base naquele percentual de anual, que é de 10,40%, ok? Sabendo disso, quanto que dá? Dá 0,828% de rendimento mensal. Após isso, temos que descontar o imposto de renda, que como a gente já simulou, teria que ser 15% segundo a tabela regressiva do imposto de renda. Então, para fazer o cálculo também de imposto de renda, você faz da seguinte forma: 0,828 vezes 1 menos o 15%. 15% dividido por 100, 0,15. Por isso que vocês estão vendo esse cálculo na tela. E logo em seguida, você mantém a base 0,828% vezes 0,85. Após isso, você consegue identificar o rendimento mensal líquido. Com esse rendimento mensal líquido, você já pode partir para a conta, aquela fórmula que a gente aprendeu lá no começo. Lembrando, patrimônio
esperado igual rendimento mensal dividido pelo rendimento mensal líquido. Você fazendo essa divisão, esse cálculo, você consegue chegar ao valor aproximadamente 215.340 reais. Ou seja, você colocando, substituindo dentro daquela fórmula, ou seja, R$ 1.518 dividido pelo percentual mensal líquido, você vai chegar nesse valor tão esperado. Então veja como é um pouco mais complexo do que você poderia imaginar. Dificilmente algum brasileiro comum vai ter esse valor, sendo que a maioria dos brasileiros ganha um salário mínimo e a média ali caiu bastante, né? Ficou em torno de R$3.000, R$2.900, R$3.000 a média salarial do brasileiro, ou seja, extremamente ruim o salário do brasileiro. E olha que eu estou falando valor bruto, porque se fosse descontado do salário mínimo, você ia ganhar muito menos, ok? Então tem essas nuances aí, essas situações que a gente também tem que relevar, tem que considerar na verdade. Outro tipo de investimento é o fundos imobiliários. Eu escolhi um fundo imobiliário para vocês chamado XPLG11. Que fique claro aqui novamente, isso não é uma recomendação de investimento. Apenas avalie o que eu estou passando é uma das formas de avaliar uma ação ou um fundo imobiliário, que é através da rentabilidade, ok? Mas não é só isso, né? Avalie outras coisas também. Acompanhe meu canal, já aproveita para se inscrever e dar um joinha. E claro, ativar o sininho para receber novas notificações, porque quando eu postar novos vídeos, eu vou passar mais informações a respeito de como avaliar uma ação, como avaliar um fundo imobiliário ou um CDB, como é essa aula que eu estou fazendo para vocês agora. Considerando que o XPLG está rendendo por mês líquido, porque fundo imobiliário, para quem não sabe, ele não tem imposto de renda. Você não chega a pagar imposto de renda, ele já cai na sua conta de forma líquida. E ele avisa bem antecipadamente quanto que vai cair, quando vai cair. Então, isso é perfeito. Em relação a rendimento mensal, o fundo imobiliário é o melhor, digamos assim. Substituindo na fórmula, R$ 1.518 dividido por 0,008 em número decimal. Não se esqueça, se está em percentual mensal, você já descobriu, e você precisa saber saber o valor, o numeral, você tem que transformar em número decimal. Então, transforma o percentual em número decimal e faz a conta. Fazendo essa divisão, você chega no valor de R$ 189.750. Ou seja, é mais razoável, digamos assim. Mais razoável. Eu peguei também uma média desse fundo, mas que fique claro novamente, avalie outras coisas, não apenas isso. Mas com isso você consegue ter uma noção mais ou menos de quanto você tem que ter dentro daquele fundo imobiliário, dentro daquela ação, dentro daquele CDB, ok? Então dá para você se planejar um pouco melhor para ter um rendimento futuro, até mesmo para a aposentadoria. Então que é nosso objetivo principal. Para o próximo, vamos comparar agora com uma ação, talvez uma das queridinhas da energia, que é a TAE-11, que é a Taesa, né, uma empresa de energia. Então, vamos fazer novamente esse cálculo. Você tem que colocar R$ 1.518 dividido por 0,005 em número decimal, chegando no valor de R$ 303.000. R$ 303.600, o que é extremamente alto. Extremamente alto. Existem algumas diferenças entre esse tipo de investimento, principalmente se comparando a questões de risco. Então, tudo isso tem que ser avaliado. E aí, com essas promessas, com essas informações, fica mais claro que não é tão simples assim. Não é uma mágica, não existe algo extraordinário que acontece aqui. Porque você vai precisar do quê? De tempo e de muito dinheiro. Se você não tem muito dinheiro agora e é jovem, tem que buscar guardar o dinheiro, mesmo que seja pouco, guarde alguma coisa. Porque daqui a 10, 15, 20, 25 anos, talvez você já esteja bem, não esteja tão mal assim.
né? Se você puder guardar, se não puder, faça alguma outra renda por fora e vai acumulando, fazer com que sobre algum dinheiro no final do mês e você consiga investir em algo que te traga uma perspectiva de futuro na sua própria aposentadoria. Porque se continuar do jeito que está o Brasil, talvez você não tenha aposentadoria. Aproveite o que eu estou passando aqui, essas informações, e já se inscreva, novamente já se inscreva, e dê um joinha. Obrigado e tchau, tchau.